Você já se perguntou por que certas dores parece que não passam, mesmo quando o tempo avança? Já sentiu que por trás de um comportamento repetitivo, de um silêncio sufocante ou de uma angústia sem nome, existe algo que insiste em retornar? Hoje nós vamos explorar essa dimensão mais profunda do sofrimento humano, o trauma psíquico, sob um olhar mais minucioso e transformador da psicanálise. Desde os seus primórdios, a psicanálise se debruça sobre o trauma como uma chave para poder decifrar os enigmas inconscientes. Freud percebeu que o trauma não é apenas o que acontece, mas, sobretudo, o que não pode ser dito, representado ou então simbolizado. Uma experiência que ultrapassa a capacidade psíquica de elaboração e se aloja como um corpo estranho no sujeito. Acaba gerando sintomas, sofrimentos e paralisias emocionais. Mas o que a psicanálise contemporânea nos ensina sobre isso? Hoje, nós vivemos uma avalanche de acontecimentos extremos. Pandemia, violência urbana, colapsos sociais, perdas abruptas, guerras. A realidade do mundo atual nos empurra constantemente para situações que ameaçam a integridade do nosso psiquismo. Nós somos feitos desses traumas também. O conceito de trauma se transformou desde Freud até os dias de hoje. Freud iniciou compreendendo o trauma como uma não reação a uma carga afetiva que era extremamente intensa. E depois avançou para entender o trauma como uma cena sexual infantil recalcada, que retorna então como um sintoma. Mais tarde, ele amplia a visão, incorporando os efeitos das guerras, e mostra que o trauma pode ser uma ruptura brutal da função de ligação psíquica, ou seja, uma falha no próprio aparelho de pensar. Lacan, por sua vez, radicaliza a visão. O trauma não está apenas no acontecimento vivido, mas na própria entrada do sujeito na linguagem. Ou seja, somos todos traumatizados por sermos atravessados pelo desejo do outro, antes mesmo de termos consciência de quem somos. Mas o que acontece na atualidade? Vivemos num tempo onde a subjetividade está cada vez mais vulnerável. A cultura neoliberal cobra produtividade, prazer, performance e exige de nós que sejamos felizes o tempo todo, como se o sofrimento não tivesse lugar. Não há tempo para simbolizar, não tem espaço para parar e sentir. E é justamente aí que o trauma se instala, no que não foi nomeado, no que foi ignorado, no que foi acelerado demais para ser compreendido. O trauma psíquico contemporâneo não é apenas um evento externo. Ele está no ritmo frenético do mundo, na ausência de vínculos seguros, no esvaziamento das narrativas singulares. A sociedade globaliza o sofrimento, mas impede a sua elaboração. Todos são vítimas em potencial, mas poucos têm espaço para poder falar como sujeito. E qual é o papel da psicanálise diante disso? A escuta. Mas não qualquer escuta. Uma escuta que acolhe o indizível, que sustenta o silêncio, que legitima a dor e não apressa o processo. A análise do discurso mostra que o trauma não é algo universal e padronizado, ele é singular. Ele se atualiza na linguagem, nas palavras escolhidas, nos gestos, nas pausas. E é ali, nesse espaço entre o que foi vivido e o que pode ser dito, que o analista atua. O trabalho da análise é possibilitar ao sujeito encontrar palavras para o que antes era apenas dor crua sem forma. Em experiências clínicas, desde casos de violência doméstica até o luto coletivo provocado por desastres, guerras, vemos que o trauma rompe a história do sujeito. Ele impede a continuidade, mas, com a escuta psicanalítica, é possível reconstruir o fio da narrativa. Não para apagar o trauma, mas para dar a ele um novo lugar. E isso não significa interpretar a dor com fórmulas prontas. Significa estar ali, ser testemunha, ser o outro que escuta, ser presença diante do desamparo. Como nos lembra Laplanche, o trauma está na mensagem enigmática do outro, aquele que chega ao sujeito antes que ele saiba se proteger. A função do analista é ser tradutor dessas mensagens. Não como quem decifra códigos, mas como quem caminha ao lado de quem tenta pela primeira vez falar de si. Vivemos num tempo em que tudo precisa ser rápido. Sucesso, a resposta, a superação. Mas e as feridas que não têm pressa? E as dores que não cabem em palavras prontas? E o que fazemos com aquilo que sentimos, mas nem sempre conseguimos nomear?
Uma verdade se impõe de forma silenciosa e brutal. Todos nós carregamos marcas. Alguns as mostram, outros as escondem, mas ninguém passa ileso por essa vida. O trauma não é apenas um evento catastrófico. Ele pode estar na ausência, no abandono emocional, na expectativa não correspondida, na violência cotidiana que costumamos naturalizar. Pode estar no olhar que não recebemos, no afeto que não foi retribuído, na escuta que nunca ofereceram. E o mais impactante é que muitas vezes essas feridas continuam a moldar nossas decisões, os nossos relacionamentos, nossa identidade, sem que a gente perceba. O trauma não é apenas algo que aconteceu, é aquilo que não pôde ser simbolizado, aquilo que não conseguimos dizer. E é aí que a escuta psicanalítica se torna um ato revolucionário. Ela devolve ao sujeito a chance de poder narrar a sua própria dor, de construir sentido onde antes havia apenas ruído interno. Quantas vezes você já se escutou de verdade? Quantas vezes você se permitiu sentir o que evitava há anos? Quantas vezes desejou ser ouvido, mas teve que ser forte em silêncio? A psicanálise nos convida a parar, a sair do automático, a escutar o que está encoberto, a entender que as nossas dores não são fracassos, mas histórias não contadas, e que há sim caminhos de elaboração. Desde que exista um outro capaz de escutar sem julgar, sem apressar, sem interromper. A escuta psicanalítica não é uma solução mágica, mas ela é o espaço em que o indizível pode ganhar forma. Ela é um lugar seguro onde o sujeito pode finalmente existir em sua dor, sem ser reduzido a um diagnóstico, a uma fórmula, a um rótulo. Pensa com profundidade. Que dores você carrega em silêncio há tanto tempo? O que você ainda não conseguiu nomear em si? E se você começasse a escutar, a se escutar verdadeiramente pela primeira vez? O trauma não é o fim, o trauma é o começo de uma nova forma de escutar o sujeito. E isso muda tudo. Quando escutamos o trauma com respeito, com presença, não apagamos o passado, mas abrimos espaço para que ele não dite mais quem somos. Se você sentiu que esse conteúdo tocou você de alguma forma, não ignore esse chamado. Talvez seja a hora de ouvir a si mesmo com mais profundidade. E compartilhe esse vídeo aqui com alguém que você entende que precisa escutar a sua própria dor. E entender que isso não é fraqueza, mas é um pedido urgente de escuta. E se você é psicanalista ou estudante de psicanálise, repense. Qual tem sido o seu lugar na escuta do trauma? Você está oferecendo um espaço para o indizível? Esse é um momento de transformação nas nossas vidas. No lado de um analisando, quando a gente começa a dar espaço para aquilo que a gente quer falar. No lado do psicanalista, quando a gente entende a importância de se escutar o trauma, aquilo que é indizível, aquilo que não pode ser simbolizado. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para você reflexões, pensamentos, um aprendizado. E a gente se vê num próximo vídeo. Até mais.